Olá, empreendedores. Eu sou Vladimir Violim, especialista em vendas. Estou aqui porque recebi um convite extremamente especial do programa Centelha e vou falar um pouquinho hoje sobre parte de vendas, parte de negociação em vendas, como atrair leads certos, estruturar a parte dinâmica comercial e a parte estratégica para vocês. Vou me apresentar um pouquinho para vocês. Então, eu sou especialista em vendas com mais de 10 anos no mercado, ajudando um pouquinho da parte de empresas, startups, a parte comercial, de estruturar realmente o funil de vendas, algo que nós vamos falar sobre a atração dos leads, como negociar e dentre outras partes que nós vamos discorrer aqui nessa aula. Sou também fundador do podcast Leadcast. Esse podcast foi o primeiro podcast para pré-vendas no Brasil, com o objetivo de trazer os pré-vendedores, que são pessoas que estão na primeira abordagem para o processo de vendas. Aqueles camaradas que trazem a oportunidade, entendem a dor do seu potencial cliente, o que a gente chama de lead no mercado. É esse cara que tem um desejo, tem uma dor, sente que precisa de um produto e ele vai até o seu produto, o seu serviço, a sua empresa. E esse pré-vendedor é a primeira pessoa da etapa, quem vai bater um papo com ele, identificar o que ele precisa, tempo, enfim. Então, sou cofundador desse podcast. Também, atualmente, hoje, eu estou como executivo de vendas na Zorro Brasil, uma empresa indiana com mais de 30 anos de vida, e eu participei do primeiro time a estruturar a matriz aqui no Brasil. Uma das filiais, a matriz é em Chennai, na Índia, mas a filial aqui no Brasil, eu fiz parte do primeiro time, então eu costumo brincar que eu sou o 09, minha matrícula é 09 no Brasil, mas é uma empresa conceituada, a terceira maior Big Tech do mundo de tecnologia, então me traz muito embasamento e conhecimento para que a gente possa discorrer sobre o assunto aí quando se trata de vendas e negociação. Então gosto de citar um pouquinho nesse slide, um pouquinho sobre negociar não é empurrar, é algo que eu tenho como premissa em vendas, e sim conectar uma solução certa ao problema certo, tá ok? Então, para começar nesse nosso bate-papo, vamos colocar aí um bate-papo, mais uma aula para vocês e poder ajudar um pouquinho com o meu conhecimento, nós falamos um pouquinho da trinca de ouro em vendas. Então, nessa parte de trinca de ouro de vendas, nós temos a parte de atração, que é captar, atrair. Nós temos a qualificação e a conversão dessa oportunidade. Oportunidade barra potencial barra lead. Significa no mundo B2B ou até mesmo B2C a mesma coisa, ok? Então nunca tente vender um produto para quem não quer te ouvir. Isso é primordial. Às vezes quando nós falamos de atração, vocês podem ter diversas aulas ali, eu acompanhei também o programa Centelha, tem a parte de marketing, balde, então se vocês não viram esses vídeos antes, dá uma olhadinha antes para você saber como atrair a oportunidade. Então vamos pensar lá que você já passou dessa fase, já fez o seu impulsionamento no Google ADS, alguma campanha de marketing, ou tem uma listagem, ou pegou no próprio Google ali, subiu uma lista devido geograficamente empresas que estão perto de você. De alguma forma esse potencial cliente ele trouxe, você atraiu para o seu produto ou serviço. Isso é a primeira trinca. A segunda é a qualificação dessa oportunidade, desse potencial cliente. Vocês vão ouvir muito falar de lead, é exatamente isso. Então nós vamos falar bastante sobre isso, qualificação. É uma das trincas, da trinca de ouro em vendas, a etapa principal, preciso qualificar. Uma coisa é eu gerar muita oportunidade, mas será que todos querem me ouvir? Será que todos são adequadas para que eu consiga fazer a venda, para que seja frutífero, enfim, para ambas as partes também, tá? Nós temos que levar isso muito em consideração. Às vezes o meu produto ou o meu serviço não se encaixa
para aquela oportunidade. Nós vamos discorrer isso. E depois um pouquinho sobre conversão. Eu atraí, eu qualifiquei e eu preciso converter ele. Então eu chamei a atenção, ele tem os critérios que eu defini como empresa e agora eu preciso converter ele para adquirir o meu produto ou serviço, ok? Vamos lá. Como atrair leads certos? Então, o nosso combinado, lead barra potencial, lead barra oportunidade. Como atrair isso para o meu funil de vendas ou para a minha empresa? Então, primeira coisa, ele precisa ter um problema claro, algo que ele precisa, algo que encaixe com o meu produto. Então, vocês precisam pensar sobre isso. Urgência, ele precisa adquirir agora, ele precisa comprar agora, ele tem orçamento para isso, preciso saber disso. E se ele tem o poder de decisão? Esses 4 itens se chamam algum dos critérios mais importantes de qualificação, que se chama o BANT, e nós vamos falar sobre isso. Então não é sobre quantidade de oportunidades que eu gero, mas sim sobre fit. Fit, outra palavrinha que vocês vão se deparar muito em buscas de conteúdos na internet. O fit é se dar, vamos por aí também, eu ia dizer outra complicada, match, mas se eu tenho sinergia com o meu produto, com o que ele está procurando, ok? Então, um pouquinho da qualificação inteligente, é aí que está dentro da Trinc. Então, eu atraí, já passamos daquela etapa, agora eu vou para a parte de qualificação. Lembra que eu citei a vocês que é uma das principais etapas. Então vamos lá. O que eu preciso abordar ele para identificar? Nós vamos usar o critério, existem alguns no mercado, mas eu gosto muito de usar o BANT, tá? Que é Budget, Autoridade, Necessidade e Tempo. O budget é orçamento, dinheiro, cacau, quanto ele tem disponível para adquirir minha solução. Então, uma pergunta clara, simples e direta precisa ser feita. Qual é o seu orçamento que você tem disponível? Exemplo. Vamos dar alguns exemplos aqui. Eu vendo, vamos pegar um maquinário. O maquinário custa 1.000, 2.000, ou vendo um produto de inferior valor, 500, indiferente. Essa pergunta, quando ele chega para você, primeira abordagem é: olá, João, tudo bem? Sou o Vladimir aqui da empresa XYZ. Estou vendo que você baixou um formulário nosso, entrou no meu site ou chamou no WhatsApp. Gostaria de entender um pouquinho o seu cenário hoje e o que eu posso te ajudar. Isso você já começa a criar uma conexão com a oportunidade, com o lead, com o potencial cliente. E nessa abordagem, seja sempre simples, claro e direto, e bem humano, real, nada... Eu sou, claro, defensor da inteligência artificial, muitas pessoas falam sobre inteligência artificial, mas eu penso que a gente tem que ter, tudo tem o ônus e o bônus. Então, numa abordagem, você precisa ter o contato humanizado, saber o que a pessoa precisa. Às vezes o robô não vai conseguir extrair essas informações necessárias para o seu processo, tá? Então, sempre prioriza, se possível, o contato humanizado para que você seja muito mais assertivo nas suas qualificações. Então, pergunta precisa ter sobre orçamento, se ele tem orçamento disponível para adquirir o seu produto barra serviço, se ele é uma autoridade. Quando eu digo autoridade, se ele é quem toma a decisão. Então, senhor João, como é que vai? Ok, tudo bem e tal. Aí a ordem dos questionamentos, sim, pode ser alterada, não tem problema. Mas você precisa ter essas 4 para que ele flua para o seu funil de vendas. Então, um exemplo, você gostaria do maquinário, ok, porque tem alguma quebrada? Não, vou fazer um investimento em máquinas, estou iniciando, preciso comprar, maravilha. E qual o tempo que você precisa resolver isso? Preciso até semana que vem, último dia do mês. Pô, maravilha, já tem uma informação muito importante. Ele já está correndo atrás, ele já tem um tempo para isso. Bom, então sua necessidade é adquirir maquinário porque estragou ou você está iniciando, estou iniciando. Ok, não, porque quebrou uma máquina. Então ele tem extrema urgência
tem um prazo curto, 2 itens bons. E você, Sr. João, você que decide sobre essa compra, quando eu for para a apresentação, quando eu for fazer a visita? Não, não, sou eu mesmo que tomo a decisão. Terceiro item, sanado, tudo ok. Tá, e na média de investimento de valor, você já tem um capital, já tem um investimento separado para isso ou não? Como é que tá isso? Então essas perguntas vão te facilitar, por quê? Porque você vai trabalhar com as oportunidades reais de fechamento. Quando eu digo oportunidades reais de fechamento, eu, antes da Zorro, trabalhei em uma empresa chamada Exact Sales, acredito que muita gente no Brasil conhece, ela é a precursora da pré-venda no Brasil, e eu fui durante 4 anos pré-vendedor. Então eu fazia essa abordagem, e sempre eu precisava separar quem? O joio do trigo, e trabalhar com a melhor oportunidade, o trigo. Às vezes ele tem uma dor, ele quer comprar um maquinário, tempo ele está apenas cotando, é lá em dezembro, então nós estamos falando aí na gravação em meados de julho, mas vamos supor, enfim, dá lá 6 meses adiante, ok, então ele tem uma dor, mas o tempo é muito distante. Não é um decisor, é um analista que está à frente de uma cotação, então a gente já sabe algumas coisas que não é o interessante para colocar ele no funil de vendas, na frente de você mesmo, que é um decisor do lado de você, para fazer o processo de vendas, propostas, ou seja, eu vou gastar tempo, recurso e dinheiro com uma oportunidade que não vai para fechamento. E isso não é saudável para vocês, ok? Então tem que decidir nessa trinca de vendas, a parte de qualificação é essencial vocês trabalharem com as oportunidades reais, ok? Tranquilo? Seguindo, aí nós entramos um pouquinho na parte de dinâmica de vendas, tá? Então você vai ter as etapas mínimas do processo. A primeira nós já citamos, que é a abordagem, você precisa entender um pouquinho, fazer uma qualificação. Usei o exemplo do Bunch, então vocês fiquem à vontade para procurar algumas outras. Eu acredito que ela é a mais fácil, simples e viável e muito eficaz no seu processo de vendas. Depois você vai à apresentação de valor do seu lado, o seu produto, o que vai resolver a situação dele. Aí tem as características do seu produto, você vai falar sobre ele, prova social, prova de autoridade, com quem você já trabalha, sua carteira de clientes, as especificações do seu produto ou do seu serviço, para realmente instigar ele a mais a continuar com você durante essa primeira abordagem e até proposição de valores, tá? Depois vai vir a proposta. Você com tudo isso em mãos, ok, vou gerar um orçamento, vou gerar uma proposta, vou te enviar via e-mail, via WhatsApp e assim por diante. Tendo isso, no momento de proposta e negociação, aí é vamos pôr assim, como eu posso dizer, não digo um gapzinho ou um gargalo, mas tem que ficar muito atento, porque na medida que você gera uma proposta, você já perguntou lá no início a data de possível fechamento dele. Quando você for fazer a proposta e enviar a parte de negociação, você tem um tempo para isso. Então, geralmente, casar esse tempo com o que ele te disse, então você tem que ter uma escuta muito boa e ativa nesse momento, para, ok, Sr. João, então vou passar o orçamento, como nós estamos falando do exemplo, do maquinário para dia 30, que é o seu tempo limite, vou passar no seu e-mail, isso ficou tudo dentro, qual o processo para você fechar? É você mesmo que toma a decisão, você disse que ok, para fechar precisa escalar para um financeiro, para alguém, você precisa sentir isso e questionar para ter as respostas. Porque muitas vezes, em alguns exemplos, na Zorro eu já participei mais de 3.000 reuniões e isso vamos por aí, 95% dos casos. Ele fala que ele é o decisor, que ele tem o valor, que ele tem a dor, que ele tem o tempo. Mas quando a gente precisa realmente apertar a tarraxinha, tá, ok, vou te passar a proposta pro dia tal que você solicitou.
Após isso, para aprovação, é só o seu e-mail, só a gente assinar o contrato? Não, vou ter que levar isso para o meu financeiro, compliance da empresa, o jurídico e assim sucessivamente. E aí pode se alongar o tempo. E a sua expectativa dentro do funil, o forecast de venda, que é a previsibilidade de entrada, vai ficar defasado. Então entendem que eu disse ali um pouquinho do gap na proposta e negociação, isso precisa estar bem validado por você. E tudo isso, um pouco mais na frente nos slides, eu vou falar só na minha memória ou só em trocas de WhatsApp? Não. Nós precisamos centralizar tudo isso que eu estou dizendo até agora dentro de um sistema. Que aí nós, obviamente, o mais conhecido aí é o querido CRM. Mas tem pessoas que usam ainda, devido a poder de investimento, uma planilha. É recomendado? Pode ser, devido a estar começando, mas sempre peço a vocês que olhem carinhosamente para a parte de CRM, né? Vai ajudar muito vocês com anotações, porque a gente às vezes esquece, não sei o que, nem eu negociei ontem, eu preciso ter notas com quem eu falei, alguns detalhes, às vezes, abordei o fulano, o seu João, ele estava ocupado com enfim, uma filha na escola, rapaz, o seu João tem filha, na próxima ligação eu vou usar, tá tudo bem com a sua filha, com a sua família, enfim, usar isso como uma conexão, lado humano mesmo, que é a diferença que eu citei para vocês, que eu sinto o famoso ônus e o bônus quando a gente fala de IA. IA não vai ter isso, quando retornar não vai nem falar de sua filha, mas vamos lá, seguindo. Nós temos a parte de proposta e negociação, ok, alinhamos um pouquinho a parte do fechamento. Então, preciso casar bem mesmo, amarrar essa parte, tá? E depois o pós-venda. Uma vez colocado o cliente para dentro de casa, consumiu o meu produto, comprou o meu produto ou serviço, foi tudo bem com a entrega, foi tudo bem com o serviço de instalação, enfim, eu preciso ter um pós-venda, uma mensagem minimamente, porque esse cliente ele pode ter comigo aí anos e anos de serviço ou compras de produto, tá ok? Seguindo aqui, nós chegamos eu fiz essa parte de mensurar para vocês ali visivelmente, são 3 prints do CRM, e aí no caso é o Zorro CRM. Vocês fiquem à vontade para procurar o que ficar melhor para vocês, no próprio link do vídeo, na descrição abaixo, vou deixar alguns materiais de tutoriais para vocês pesquisarem sobre o Zorro CRM e até o link do teste gratuito que vocês podem baixar e tem algumas versões. E depois também podem me procurar nas redes sociais, a gente pode bater um papo sobre isso, marcar uma reunião mais focada com o seu objetivo para a gente bater um papo sobre isso, como é que está o seu empreendimento, seu produto, enfim, e assim chegar num denominador comum para que eu possa ajudá-lo da melhor forma possível. Mas falando um pouquinho especificamente do funil de vendas, basicamente ali a gente tem algumas etapas, como vocês podem ver. Apresentação, negociação, fechamento, fechado ganho, fechado perdido, kick-off de onboarding. Não se apeguem ao exemplo em si, se apeguem sempre à lógica. Essas etapas que eu coloquei ali, você pode personalizar e customizar o sistema para vocês da melhor maneira ou com as nomenclaturas que vocês queiram, tá ok? Então, estou na fase de apresentação, que lembra lá a parte da atração, eles chegaram até vocês. Então, vocês vão lá apresentar o produto, ele não atendeu hoje, vai atender amanhã e assim sucessivamente. Entrei numa etapa de negociação. Ele me pediu a proposta, só que não conseguiu conversar com ela com a outra decisora, esposa, sócia, assim sucessivamente. Ele quer conversar semana que vem. Ok, ele vai ficar nesse estágio. Em fechamento eu tenho quantos? Depois de negociação, fechamento. Falta assinaturas de contrato, CNPJ, validação de endereço e outros exemplos aí vocês sabem falar melhor do que eu do lado de vocês. E aí, uma vez passado para isso, eu tenho a parte do fechado ganho e fechado perdido. É fechado perdido, né? É perdido. Então, ou seja, o que eu perdi. Muitas pessoas e empresas olham sempre para aquilo que eu ganhei, mas eu preciso olhar aqueles que eu perdi. Por quê?
tem muita informação valiosa em onde eu perdi, porque eu vou saber o motivo de perda. Então eu coloquei ali um pouquinho nos slides, se vocês derem uma olhada no slide inferior ali, tá? Motivo de perda do lead, lembra lá do potencial cliente, por proprietário, ali tem os usuários do sistema, e ali embaixo tem as referências. Então, motivo de perda, curiosidade, e-mail está inválido, fora do ICP, que é o perfil ideal de cliente, momento de compra, necessidade não atendida, eu não fechei com ele por causa de preço, meu preço está totalmente fora. Com o passar do tempo, esses dados vão te trazer insumos. Então, eu até gosto de citar uma frase ali: contra dados não há argumento. Então, eu preciso usar um CRM. Vai facilitar muito o processo de vendas e a escalada do seu negócio, tá ok? Então, com esses números, eu vou ter lá, se eu perdi 1.000 para preço, 1.000 para o perfil ideal, então eu estou investindo e potencializando o meu ads, ou minha landing page, ou minha parte de marketing no local errado. Não está tão apropriado. E, ao contrário, também é verídico. Se eu estou batendo meta, se eu estou vendendo muito por outro benefício, eu tenho motivo de compra. O porquê eu qualifiquei aquele, que é o slide acima. Tem os principais segmentos, a maior fonte de receita de lead, ali no caso está Facebook e algumas outras, WhatsApp. Então, ou seja, eu sei que eu estou gerando muita oportunidade vindo de um Facebook, de um Google, de um Ads, de um formulário e estou convertendo bastante. Isso é um dado extremamente relevante para você identificar ali dentro de um CRM se o seu barquinho está à deriva no mar ou se ele está plumado indo para o local certo, ok?